Olá, boa noite. Venho dar sequência, né, aos desafios de oração, que são vídeos curtos que nós estamos produzindo para compartilhar com vocês um pouquinho do que Deus tem feito, né, na nossa célula, nos nossos grupos, né, de mulheres. Nós temos esse propósito de ler a Bíblia, né, de Gênesis a Apocalipse, né, dentro deste ano. Então Deus tem lançado alguns desafios para a gente, né, inclusive para edificar umas às outras, né, e também edificar aqueles que estão buscando o Senhor através do nosso testemunho. Então vamos falar um pouquinho de oração, e o texto que eu gostaria de apresentar para vocês é o de 2 Crônicas, né, no capítulo 1. E aí eu vou ler alguns versículos aqui para vocês acompanharem comigo. No capítulo 1, versículo 2 diz o seguinte: O rei Salomão falou a todo Israel, os líderes do exército de 1000 e de 100, os juízes, todos os líderes políticos de Israel e os chefes de família. No versículo 3 é o que me interessa, né, que a gente vai falar um pouquinho. Salomão subiu com todos eles ao monte de Gibeon, onde estava o antigo tabernáculo, que Moisés, servo do Senhor, construiu enquanto ele esteve no deserto. Aí, passando um pouquinho mais adiante, né, tem lá mais à frente, então Salomão, deixa eu ver aqui o versículo, no versículo 5, a parte B. Então Salomão e todos os que ele havia convidado se reuniram ali para consultarem o Senhor. Então Salomão subiu ao monte de Gibeon junto com os líderes de Israel para orar, né, para consultar o Senhor, porque eles tinham alguma coisa para poder perguntar para Deus e ouvir de Deus. Então, assim, esse subir o monte me fala de que quando nós temos que orar, quando nós queremos orar, buscamos essa prática de oração, nós precisamos estabelecer um lugar, né? E entrar nesse lugar, tá? Entrar nesse lugar. Lá em Mateus fala, quando orares, né, entre no seu quarto, fecha a porta. E nós também temos o exemplo, né, lá no início de tudo, lá na Gênesis, né, quando Adão e Eva, no final do dia, ali, na viração do dia, eles encontravam com o Senhor, sabe? E o Senhor ali os enchia, os fortalecia, né, os restaurava. Então nós temos que estabelecer esse lugar, né? Nós temos que ter um lugar. O meu lugar de oração é o meu quarto, né? Eu consagro esse lugar, né, ao Senhor, e é ali que acontece esse meu encontro diário. É claro que você não tem que ficar preso a isso, né? Eu oro no trabalho, eu oro quando eu estou, né, pilotando a minha moto, eu oro quando eu estou lavando vasilha. Então, assim, a gente pode orar o tempo todo, mas a gente precisa ter um lugar, né, de relacionamento com Deus, um lugar onde a gente, né, separa para poder estar diante dele, né, nos derramar para ele, né, falar o que está nos incomodando, o que está nos alegrando, não só o que nos incomoda, né, mas o que nos alegra, né, para poder a gente sim se abrir, né, se derramar diante do Senhor. E é nesse processo de oração, né, que eu tenho aprendido que é quando Deus ele fala conosco, ele fala comigo, com a Jaciara, né? Quem a Jaciara é nele, né? Qual é o propósito da Jaciara, né? Para ter vindo para essa terra. Eu acredito que, assim como diz a palavra, e eu também já ouvi um pregador dizer, nós somos seres espirituais tendo experiências, né, humanas. Então nós não somos daqui. Lá em Filipenses, capítulo 3, 20, né, capítulo 3, versículo 20, fala o seguinte: nós somos cidadãos dos céus, então nós estamos só de passagem por aqui, né, mas enquanto aqui estivermos, que nós possamos viver, né, com excelência para a glória de Deus. E orar é uma das formas, né, que a gente pode buscar o Senhor, né, e Ele revelar-se a nós, né, qual o propósito dEle, qual a identidade que a gente tem nele, né, porque nós fomos feitos filhos a partir de Cristo Jesus, né? Então, assim, quando a gente busca esse lugar de oração, quando a gente se dispõe, né, assim como Salomão, ele subiu um monte, né, e lá ele estava lá no tabernáculo, né, o lugar onde tinha sido construído por Moisés há 500 anos atrás. Então, tem que ter esse lugar específico. E a gente sabe também que Salomão ele foi buscar o Senhor porque ele precisava de ouvir o Senhor, né? E é interessante que o reino dele já tinha sido estabelecido antes, muito antes, porque Deus prometeu para Davi, como diz lá em 1 Crônicas, capítulo 17, versículo 11, ele diz assim,
Há de ser que, isso é Deus falando com Davi, antes de Davi, né, morrer. Há de ser que quando teus dias se cumprirem e tiveres de ir junto de teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que será dos teus filhos, e estabelecerei o seu reino. Então Deus já tinha feito aliança com Davi ali de que estabeleceria o reino dele, né? Então que teria um filho dele que reinaria e que seria perpétuo. Então Salomão, ele sabia disso, mas ainda assim ele precisava o quê? Ouvir do Senhor, qual a vontade do Senhor para que ele governasse o povo. Então, ou seja, mesmo eu sabendo que, né, eu sirvo um Deus, né, que Deus ele é por mim, mesmo eu sabendo que Deus ele me abençoa de todas as formas, em todas as áreas, é necessário, queridos, ter esse relacionamento com Deus, querer ouvir a Deus, sabe? Querer ouvir o que Ele tem para nos dizer, porque nós temos um manual e a Bíblia é o nosso manual, e só assim para a gente poder ouvir de Deus a direção que Ele, né, tem para as nossas vidas. Lá no Salmo 139 diz o seguinte, que cada um dos nossos dias foi escrito no livro da vida. Então Deus ele é um autor, nós temos um script, então nós temos um roteiro a seguir. E aí a minha amiga, né, minha mentora Érica, e ela tem trazido para a gente essa questão, né? Você tem buscado, né, ouvir do Senhor, né? O que ele, né, qual é a vontade dele para que você viva, né, nesse tempo? Qual a vontade dele para sua vida? Porque nós temos sim um manual, nós temos sim um roteiro para ser seguido, né? Então assim, eu estou buscando isso, e uma forma de buscar, de ouvir o Senhor é através da oração. Então, como eu disse, Salomão, ele mesmo sabendo, né, que ele era um homem abençoado por Deus, ele precisava de ir lá no monte ouvir, né, o que Deus tinha para dizer para ele. Aí, então, logo lá na frente, em 2 Crônicas, capítulo 1, fala assim, Deus fala com ele, peça o que quiser e eu darei a você. E Salomão respondeu, ó Deus, Senhor tão bondoso, o Senhor foi tão bondoso com o meu pai Davi e me colocou como rei em seu lugar. Agora, ó Senhor Deus, meu desejo é que o Senhor cumpra a promessa que fez a meu pai Davi, porque me fez rei sobre uma nação tão numerosa como o pó da terra. Aí vem o pedido de Salomão. Peço que o Senhor me dê sabedoria e conhecimento para governar esse povo. E aí, né, Deus se maravilha, sabe, né, da resposta de Salomão e fala para ele o seguinte: já que o seu maior desejo é ajudar o seu povo e em vez de pedir tesouros, riqueza pessoal, honras e destruição dos seus inimigos ou vida longa, pediu sabedoria e conhecimento para dirigir bem o meu povo, sobre o qual o coloquei como rei, eu vou dar sabedoria e o conhecimento que você pediu, mas também vou dar riquezas, bens e honra, como nenhum outro rei antes de você teve e nenhum outro terá depois de você. Então ele já era no versículo 11 e 12. Então, queridos, quando nós seguimos essa fé natural, né, de que Deus ele nos abençoa, a gente vai viver sempre, né, numa coisa média, né, num patamar mediano. Mas quando a gente entende, né, que a nossa vida ela é administrada por Deus e que a gente depende dele para administrar as nossas vidas, né, a gente vai buscar em oração, sim, qual a vontade dele para que, né, nós possamos viver, né, dentro do que ele tem pra gente. E aí a gente não vai buscar só pra gente, a gente vai buscar para aqueles que estão à nossa volta, né, o que é mais importante, porque se Deus faz abundar sobre a minha vida, para que isso transborde na vida de outras pessoas também. Então, oração é um ato muito importante, né, na vida de um cristão, né, que nós possamos desenvolver esse músculo espiritual todos os dias, sabe, de relacionamento com Deus, né, de ligação com o Pai, e Ele endireitará as nossas veredas, né, isso é promessa, tá na palavra. Então, quando a gente conhece, né, o Pai que a gente serve, quando a gente conhece, né, o Deus que a gente serve e que Ele é nosso Pai, e que Ele é galardoador daqueles que o buscam, né, nós estaremos sempre nessa, sabe, nessa vibe, nessa direção, né, de em oração, sabe, buscar nos relacionar com Ele, e nós ouviremos, né, de Deus, quem nós somos, por que nós estamos aqui, para que nós estamos aqui, que não é para nosso bel prazer apenas,
né? Se Deus tem abundado sobre a sua vida, é porque Ele deseja, né, que você deposite na vida de uma outra pessoa também. Então, que o Espírito Santo de Deus possa abrir os seus ouvidos, né, quando você se dispor a se sentar para ouvir o Pai, né, a se relacionar com Ele, e que através desse relacionamento outras vidas, né, também se acheguem ao Senhor, sabe? Que a paz seja com você, né, que as experiências sobrenaturais de Deus sejam constantes sobre a tua vida, porque nós cristãos, nós vivemos para poder andar sobre as águas, né? Nós não nascemos para poder viver uma vida natural, muito pelo contrário, né? O sobrenatural está mais palpável do que a gente imagina. Então, que o Senhor ele possa dar, né, esse presente a vocês, que você possa buscar, né, ter esse presente de Deus todos os dias na sua vida, que é esse relacionamento diário, né, orando, buscando, meditando, jejuando, né, e com alegria, porque Deus é leve, né, Deus é alegria, leveza, Ele é paz, mesmo em meio ao caos que nós estamos vivendo hoje, né, que Deus abençoe sua vida e até a próxima. Beijo.